Amém? Diz assim: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade, pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que os seus olhos têm por desprezível ao reprovo, mas honra ao que teme ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Queridos, aqui é um salmo que vai falar sobre quem tem direito de permanecer, no santo monte, na casa do Senhor. Quem tem esse direito? Então ele vai buscar pessoas que tenham integridades, que praticam a justiça. E aí a gente fala hoje sobre adoração ao Senhor. Para a gente adorar o Senhor, a gente precisa adorá-lo com integridade, adorá-lo naquilo que nós fazemos no dia a dia, a forma que nós praticamos o Evangelho. Tudo isso é uma forma de adorar o Senhor. Então te convido a ficar de pé nesta manhã. Vamos iniciar nosso momento de adoração. Eu queria te desafiar você se analisar nesta manhã. Se existe algo para pedir perdão ao Senhor, que você possa pedir perdão. Se existe algo que você precisa entregar ao Senhor, que você entregue. Se existe alguém também que você precisa ir lá e pedir perdão, e essa pessoa não está aqui na igreja, que você depois do culto, você procura essa pessoa e acerte lá as contas. Amém? Feche seus olhos, vamos. Deus querido, Deus amado, nós te louvamos nesta manhã. Nós viemos aqui, Senhor Deus, com um propósito de te adorar. O propósito, Senhor Deus, de reunirmos, meu Pai, no templo do Senhor, é de reconhecer, meu Pai, quem o Senhor é nas nossas vidas. Nós viemos aqui, meu Pai, para proclamar o Teu Evangelho, para bendizer o Teu nome, para glorificar o Teu nome, Senhor Deus. Porque só Tu, Pai, és santo, maravilhoso e bendito, Pai. Te damos graças e louvores, meu Pai. Que o Senhor ache em nós pessoas íntegras, meu Deus. Que o Senhor possa achar em nós um coração contrito, um coração disposto a Te adorar, um coração santificado pelo Senhor. Deus, que o Senhor nesta manhã possa receber a nossa adoração, possa receber aquilo que nós temos de melhor para dar a Ti, Pai. Recebe o nosso louvor. Nós convidamos também o Teu Espírito Santo possa se fazer presente neste lugar, no meio de nós, se manifestar nas nossas vidas, meu Pai. Deus, derrama a Tua bondade, meu Pai, sobre nós, a Tua justiça, Senhor Deus. O temor do Senhor possa estar no meio de nós. E nós venhamos temer a Ti, tudo aquilo que é importante para o Senhor possa ser importante para nós. Que este momento seja um momento de entrega ao Senhor, seja um momento onde nós vamos entregar tudo aquilo, meu Pai, que nós temos guardado, que é a nossa adoração, a nossa devoção a Ti, Senhor Deus. Pai, nesta manhã, que o Senhor possa receber de bom grado. Nós entregamos este culto ao Senhor. Nós viemos te cultuar, nós viemos, meu Pai, engrandecer o Teu nome, glorificar o Teu nome, porque não existe outro nome além do Teu, meu Pai. O Teu é o maior nome que existe, Senhor. O poder está sobre as Tuas mãos, o poder está sobre o Senhor. Não existe ninguém, meu Pai, maior do que o Senhor. Tu és o Deus dos exércitos, Tu és o Deus que comanda a terra. A última palavra vem de Ti, Pai. Pode existir rumores de guerra, pode existir fome, pode existir o que for, mas nós confiamos no Senhor, porque é o Senhor que guarda a cidade. E vão, meu Pai, vigir os sentinelas se o Senhor não a guardar. Aleluia. Se não for o Senhor que esteja no meio de nós, não adianta de nada nós viemos para cá. Não adianta de nada a gente acordar cedo, se arrumar, se embelezar, passar maquiagem, passar perfume e vir para um lugar onde o Senhor não está, Pai. Nós queremos Te adorar. Nós queremos glorificar o Teu nome, Senhor. E Te convidamos nessa manhã, Espírito Santo. Nos leva, Pai, à adoração.
conduz, Espírito Santo, a glorificar o Senhor, a levantar a nossa voz em adoração a Ti, Pai. Só Tu és santo, Senhor, só Tu és bendito, só Tu és maravilhoso, Deus eterno. Queridos, nesta manhã eu te convido a abrir a tua boca, querido. Abra a sua boca, bendiz o nome do Senhor. O salmista, quando ele vai se referir a Deus, ele diz: bendito seja o nome do Senhor, que fez o céu, que fez a terra, que fez a água. Entra, queridos, em espírito de adoração. Adora o Senhor nesta manhã, queridos. Flua com teu rio, Senhor, nesta manhã. Aleluia, Deus. O Espírito Santo venha tocar nos corações nesta manhã, Pai. Venha nos envolver, nos encher com a tua glória, com teu manto, com teu fogo. Aleluia. Deixa comigo. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Deixa eu louvar aí. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos anjos, a ti cantarei louvores. Na presença dos anjos, a ti cantarei Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos anjos, a ti cantarei louvores. A igreja cantando. Na presença dos anjos, a ti cantarei louvores. Na presença dos anjos, a ti cantarei louvores. A ti cantarei, a ti cantarei louvores. Eu te louvarei, Senhor. Aleluia. Você viu nessa manhã disposto a adorar o Senhor, disposto a dar o seu melhor. Faça isso com excelência. Esteja com o seu coração disposto a adorar a Deus, disposto a ouvir a sua palavra. Aleluia. Aleluia, Jesus. Vai querendo sentir bater a atmosfera, Senhor. Vai querendo sentir a tua presença. O Senhor vem renovar os cansados. O Senhor vem acordar para aqueles que dormem. O Senhor vem nos avivar, Pai, com a tua chama viva, Senhor. E que nessa manhã, Pai, podemos fazer diferente. Que a tua presença venha nos envolver. Aleluia. Nós pedimos mais de ti, Pai, nesta manhã. Aleluia.
você abençoar o reino de Deus. Amém? Doce presença, és meu abrigo, meu protetor, em ti confio. Mesmo sem ver, eu posso crer que tua promessa está de pé, irás cumprir. Quem sou eu pra questionar? Pra questionar o Deus fiel. Tu és Deus e tua palavra está de pé. Como você a cantar, pensar? És minha âncora, a minha em que minha fé firmar deixar, eu não temerei. És minha âncora, a minha em que minha fé firmar deixar. Ei, eu não temerei. Doce presença, és meu abrigo, meu protetor, em ti confio. Mesmo sem ver, eu posso crer que tua promessa está de pé, irás cumprir. Quem sou eu pra questionar o Deus fiel? Tu és Deus e tua palavra. És minha âncora, a minha esperança, em que minha eu não temerei, eu não és minha âncora, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. Eu não temerei. Paz de Cristo. Desde já eu quero falar que você é muito bem-vindo nesse lugar. E eu espero que você tenha vindo disposto a ouvir algo do Senhor para a sua vida. Nesse momento eu quero convidar as crianças a partir de 3 anos a estarem lá na salinha com a Angélica, com a tia Angélica. Todas as crianças a partir de 3 anos. Então hoje a gente vai falar de chamado, mas a gente vai fugir um pouquinho do óbvio, tá? Porque quando se fala em chamado, a gente pensa logo numa missão, numa vocação, né? Chamado. Só que se você for olhar na Bíblia, o primeiro chamado de
Deus foi um chamado diferente. Qual foi a primeira vez que Deus chamou o homem? Chamou. Quer chamar? Ei? Qual foi a primeira vez que Deus chamou o homem? Lá no Éden, Deus disse: Adão. E sabe o que eu acho lindo de Deus? E a diferença entre... As pessoas perguntam: qual é a diferença do Deus de vocês para os outros deuses? Então, eu acho que uma das grandes diferenças é que o nosso Deus nos procura. Uma das grandes diferenças do Deus cristão, que é o único Deus, é que Ele é um Deus que procura os seus filhos. Ele procura a comunhão, Ele procura o contato. E quando você erra, e quando você se rebela, assim como Adão, Deus chega e Ele diz: Adão, cadê você? Ele não é aquele Deus que diz: errou, tchau, também não quero saber de você. Vacilou, tchau. Não, Ele é aquele Deus que você erra e Ele diz: Léo, cadê você que nunca mais falou comigo? Sério, cadê você? Desde aquele dia você nunca mais me procurou. Ele é esse Deus que mesmo você errando com Ele, mesmo você virando as costas, Ele vai lá e Ele te chama. É um Deus que chama. Mas não é apenas um Deus que chama você para vir. E hoje nós vamos ver que Ele é um Deus que te chama a permanecer. Porque nós somos muito bons em ir fazer muita coisa. Bora fazer isso? Bora. Bora fazer aquilo? Bora. O problema, o nosso grande problema é a permanência. É muito fácil, entre aspas, você vir aqui na frente e dizer: eu aceito Jesus. A dificuldade vai ser daqui para frente, você permanecer em Jesus. E o chamado de Jesus é: permaneçam. Permaneçam. Começou, vai até o fim. Se importe não com o começo, mas se importe com o fim. Não se importe muito da maneira que você começou, mas se importe com a forma na qual você vai terminar. Permaneça. Então a gente vai ler João 15. Só 5 versículos. Que é um texto muito famoso. Certeza que quando você começar a ler, você vai lembrar. João capítulo 15. Todos acharam? Ainda não. Eu amo o livro de João. Amo esse evangelho. Porque assim, o livro de João, ele é um evangelho onde você consegue conhecer Deus através do mistério do Filho. Jesus está ali mostrando Deus, obrigada. Jesus está ali o tempo inteiro mostrando Deus para você. E ele diz assim: quem vê a mim, vê o Pai. No livro de João tem os chamados 7 eu sou. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a fonte. Eu sou o pão. E hoje a gente vai ler o momento em que ele fala: eu sou a videira. Então esse eu sou aparece por 7 vezes nesse livro de João. Não é coincidência João colocar esse eu sou. Ele escolheu propositalmente situações porque ele quis colocar nesse livro aqui. Por quê? Sabe, o livro de Mateus, ele foi escrito para um público judeu. Então você vai ver muitas citações do Antigo Testamento e termos judaicos lá no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus. Um livro como o de Lucas, por exemplo, ele foi escrito propositalmente para pessoas que não eram judias, que é chamado de gentio. Quem está aqui nos estudos bíblicos de quinta já está sabendo muito bem disso. Todos aqueles que não são judeus são gentios. Então, o livro de Lucas, ele foi feito para esse público. E o livro de João? O livro de João foi o último evangelho a ser escrito. E esse livro aqui, ele é um livro que ele foi feito para cristãos. Como assim, Érica? Por quê? Porque esse povo estava passando por uma grande crise, certo? Esse povo estava passando por uma crise de apostasia. Alguém sabe o que é apostasia? Apostasia é você desviar-se do evangelho. É você abandonar o evangelho. O povo estava passando por essa crise de abandono do evangelho. Porque eles estavam começando a se questionar sobre a pessoa de Jesus. Será que Jesus realmente é Deus? Será que essa pessoa aqui, que eu disse que me salvou, realmente fez isso? E aí começaram a vir as dúvidas, os questionamentos, e muitas pessoas foram desistindo. O mundo cristão da época estava passando por essa crise, que não é diferente do que nós passamos. Que muita gente que você já conhece já passou. Obrigado, Natan.
É a crise do será. Eu estava assistindo um vídeo de um teólogo, perguntaram para ele assim: fulano, e se tudo que você acredita não for verdade? E se Deus não existir? Aí ele disse: se Deus não existir, tudo perde sentido para mim. Toda a minha vida foi construída ao redor da verdade de que Deus existe. A minha família, o meu trabalho, os meus estudos, o meu propósito de vida, tudo está relacionado ao fato de Deus existir. Então, se Deus não existisse, tudo perde sentido. E esse povo estava nessa crise. Se Deus, será que realmente é Deus? João faz esse livro para provar: Jesus é Deus. E aí ele fala aqui no capítulo 15 o seguinte: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Amém? Preparados? Vamos entender o contexto de onde se encontra? Você vai, isso vai fazer com que sua mente abra. Se você voltar a sua Bíblia um pouquinho aqui no capítulo 13, o que está acontecendo aqui no capítulo 13? Volta aí um pouquinho. Estava acontecendo um jantar, certo? Uma ceia. Pouquinho antes da Páscoa. Estava acontecendo esse jantar, essa ceia, e aqui Jesus faz o famoso lava-pés. Ele tira o seu manto, ele enrola a toalha na cintura e ele vai lavar o pé de cada discípulo. Acontece isso aqui nessa situação. E nessa mesma situação, Jesus diz assim: um de vocês irá me trair. Inclusive ele chega para Judas e diz assim: Judas, vai logo fazer o que você tem que fazer. Aí depois ele chega para os discípulos que sobraram, os 11, e diz assim: olha, um de vocês me negará. Quem? Pedro. Sabe aquele mais sanguíneo que diz: você vai me negar? E ele: eu não vou. Vai. E aí continuando, e tudo isso está acontecendo no mesmo momento, certo? Tudo isso está acontecendo ali naquele cenáculo onde os discípulos estão reunidos. E aí nesse momento em que Jesus diz assim: um de vocês irá me trair, ele também fala assim: mas não se perturbe. Não perturbe o coração de vocês. Creia em Deus e creia também em mim. E ele anuncia a sua morte e diz: eu vou morrer. Mas não se perturbe. Na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar lugar para vocês. Mas eu não deixarei vocês sozinhos. Eu volto. E aqui esse eu volto, ele tem dois sentidos. O primeiro sentido é: eu volto através da pessoa do Espírito Santo. Então hoje nós não estamos mais sós, porque Deus habita em nós. E eu volto no sentido de que eu realmente voltarei naquele dia. Então aqui tem esse sentido. Jesus está ali fortalecendo os seus discípulos. Não perturbe o coração de vocês. E continuando mais para frente, no 15, ele fala assim: eu sou a videira, permaneçam em mim. Permaneçam por quê? Vai existir algum motivo para abandonar? Muitos. Porque se você continuar lendo mais para frente, ainda no final do 15, ele vai dizer assim: se o mundo me odeia, o mundo também odiará vocês. Se o mundo me persegue, o mundo também perseguirá vocês. Se o mundo me maltrata, o mundo também vai maltratar vocês. Por isso, permaneça. Motivo para abandonar vão ter muitos, mas permaneça. E ele diz assim: eu tenho dito isso, no 16, o versículo começa assim: eu tenho dito isso para que vocês não venham tropeçar. E por que eles iriam tropeçar? Por causa de tantas perseguições. Jesus ainda diz assim: vocês se entristecerão muitas vezes. Vocês vão se entristecer por causa das circunstâncias, porque no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Você está entendendo o contexto de onde está inserido? Eles se reuniram para jantar, tudo isso aconteceu. De lá eles foram para o jardim de Getsemane. Lá Jesus orou por si mesmo. Lá Jesus orou pelos seus discípulos. E lá Jesus orou por toda a igreja.
igreja que um dia iria aceitar Jesus no futuro. E assim que ele termina a oração, Judas chega com os guardas e Jesus é preso. Isso é o que aconteceu, tudo isso aconteceu numa noite só. Do jantar até a prisão de Jesus, foi tudo numa noite só. E a gente vai agora entender o que é que Jesus estava falando nesse contexto de dor, de sofrimento, nesse contexto dele saber que iria ser preso, que iria ser crucificado, e que seus discípulos ficariam temporariamente sozinhos, e que seus discípulos iriam pensar em abandonar. Ele fala isso aqui: permaneçam em mim. E aí ele diz: eu sou a videira. Eu sou. Eu sou. Um dos primeiros lugares na Bíblia que a gente lê o eu sou é quando Deus aparece na sarça. E aí naquele momento Deus dá uma missão para Moisés. Moisés tem que ir até o faraó, e Moisés fala assim: tá, mas quando eu for até o faraó e dar essa ordem a ele vai perguntar quem foi, qual é o Deus. Você sabe que todos os deuses do Egito têm os seus nomes e as suas especialidades. O faraó vai perguntar: que Deus é esse aí que falou com você? O que eu vou responder? Aí Deus falou na sarça: diga a eles que eu sou. Por quê? Porque Deus é o único ser que de fato é, sempre foi, sempre será. Eu e você, teve uma época na história que nós não existíamos. Então, a partir de certa época, nós começamos a existir. Deus não teve uma época da vida dele que ele não existiu. Porque ele não existe, ele é. Nós existimos. A gente precisou vir à existência. Deus não precisou vir à existência. Ele sempre foi. 300 milhões de anos atrás ele estava lá. Então quer dizer que ele nos criou por quê? Para ter comunhão? Não. Se alguém te falou que Deus se sentia muito sozinho e criou o homem para ter comunhão, essa pessoa estava enganada. Deus é comunhão. Ele sempre viveu numa dança eterna e perfeita entre a Trindade. Deus, Pai, o Filho e o Espírito Santo vivem em comunhão perfeita. E Deus, ele não sente falta e não sente carências. Ele só nos deu a honra de participar dessa dança perfeita chamada comunhão com Deus. E qual é a grande tragédia do Éden? Qual é a grande tragédia do Éden? A grande tragédia do Éden é o homem negando o convite de Deus para a comunhão, para coexistir com Deus. Deus não nos criou para existirmos sozinhos e por si só. Deus nos criou para existirmos, coexistirmos com Ele, através dele, porque Ele é a fonte. Ele é a fonte de vida. Tudo vive através dele, tudo foi feito através dele. Você quer ver? Colossenses 1. Colossenses capítulo 1. Eu gosto muito desse capítulo. Vamos ver aqui a partir do 16. Na minha versão, Colossenses 1, versículo 16, vai falar assim: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Você sabe o que quer dizer esse subsiste? Tudo subsiste nele. Tudo só existe por causa dele. Tudo para existir precisa dele. Ele que mantém todas as coisas. Ele que mantém os planetas lá naquele local que não cai de jeito nenhum. É Ele que mantém a Terra girando e fazendo seus movimentos. É Ele que mantém o satélite no lugar. É Deus que mantém a atmosfera da Terra. Você sabia que é Deus que mantém o ciclo da água? Todas as coisas que existem, todas as coisas criadas, elas existem, subsistem por causa de Cristo. Ontem eu estava assistindo um vídeo em que um ateu estava se questionando como que nossas células se mantêm unidas. Uma coisa é você ver um ser unicelular, é uma célula. Outra coisa é você ver seres que têm bilhões de células e essas células estão unidas por alguma força inexplicável.
eles imaginam que há uma tensão energética entre uma e outra, mas que energia é essa que une milhões de células e não deixa essas células se separarem? Que força da natureza é essa que as pessoas chamam, né, de força da natureza, energia da natureza, que faz com que tudo funcione? A Bíblia nos diz que tudo subsiste nele, por causa dele, não só através dele, mas também por ele e para ele. Hoje você só respira por causa de Cristo. E quando a gente começa a entender que ele é a fonte, nós somos apenas os ramos. E não há problema nenhum em ser ramo. Não há problema nenhum em ser dependente de Deus. Qual é a grande tragédia do Éden? É o homem querendo ser independente de Deus. É ele se separando do seu Criador. É ele caindo no conto da serpente. Porque a serpente diz assim: Helder, você pode ser como Deus. Você não precisa ser dependente dele. Você pode ser autossuficiente. Você pode conhecer todas as verdades. Você pode ser independente. Você não precisa dar satisfação a ninguém. Você não precisa de limites. Você pode ser como Deus. Conto da serpente. Ao mesmo tempo a serpente diz assim: mas não se preocupe, não haverá condenação, não haverá justiça, não haverá juízo. Sabe por quê? Certamente não morrerás. O conto da serpente é esse: separe-se de Deus, vá viver a vida como você quer e não se preocupe porque não haverá juízo. O conto da serpente de Gênesis, que é o mesmo conto da serpente da Bíblia inteira. E quando nós chegamos nos livros de João, nas cartas de João, ele diz assim: o espírito do anticristo já está solto, enganando os santos. Que enganação é essa? O que é que o anticristo propõe? O anticristo prega a mensagem da serpente. Você entende por que o espírito do anticristo sempre esteve solto a vida inteira, por todas as eras? É porque o espírito do anticristo é aquele que prega tudo que é contra Cristo e a missão de Cristo. Qual foi a grande missão de Cristo? Se você ainda está com a sua Bíblia aberta em Colossenses, desça só mais um pouquinho. Vamos ler o 19? Entenda a grande missão de Cristo para a humanidade. Pois foi do agrado de Deus que nele, em Cristo, habitasse toda a plenitude. E por meio dele, por meio de Cristo, reconciliasse consigo, reconciliar a Deus todas as coisas que estão no céu e na terra. Cristo foi o meio pelo qual Deus quis reconciliar todas as coisas a ele. Tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo paz pelo seu sangue derramado na cruz. E olha o 21, antes vocês estavam separados de Deus. E na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, por causa de Cristo, o que aconteceu? Ele nos reconciliou, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Essa foi a grande missão de Cristo: unir de volta a humanidade a Deus. Sabe aquele convite negado do Adão, que houve essa quebra? Sabe aquele conto da serpente, você não precisa de Deus, vá ser independente? Toda essa mensagem é uma mensagem anticristã. Toda mensagem que diz você não precisa de Deus é uma mensagem anticristã. É por isso que mesmo na época dos apóstolos já existiam pregações anticristãs. E é por isso que João disse que o anticristo já estava solto, por causa dessa mensagem que era pregada. E hoje não é diferente, a mesma mensagem continua sendo pregada. Em cada filme que você assiste, é um filme dizendo que você não precisa de Deus. Em cada música que você escuta, você não precisa de Deus. Em cada ideologia que lhe é ensinada, está ensinando lá no fundo, você não precisa de Deus. Diferente daquilo que Jesus diz: sem mim, vocês não podem fazer nada. Vocês percebem que essa mensagem é a mensagem que trouxe toda essa separação?
E através de Cristo as coisas foram reunidas. Isso quer dizer que para estar em Deus eu preciso estar em quem? Cristo. Cristo é essa união entre o homem e Deus. Eu quero me aproximar de Deus, então eu preciso estar em Cristo. Ele é a porta, Ele é o caminho. Ele é a videira. Por que que Ele diz que é a videira? Porque lá em Isaías, Deus fala para o povo de Israel: olha, vocês são a minha videira e eu sou o agricultor de vocês. Deus falando para o povo de Israel. Então naquela época todo mundo entendia que se eu quisesse me chegar ao Deus Todo-Poderoso, eu precisaria passar por um caminho que se chamava judaísmo. Então se eu quisesse acessar Deus, eu precisaria ser judeu. Essa era a ideia. Por quê? Porque o povo judeu era a videira de Deus. Então se eu quisesse acessar Deus, eu tinha que passar pela videira de Deus, que era o povo judeu. E aí Jesus diz assim: eu sou a videira. Mas ele não fala apenas eu sou a videira, ele diz: eu sou a videira verdadeira. Aquela videira, que é o povo de Israel, era uma videira temporária. Agora a videira verdadeira sou eu, a videira eterna. A verdadeira videira apareceu e está aqui na sua frente. E aí, com certeza, os discípulos entenderam o que ele estava querendo dizer. Com certeza. E aí Jesus diz assim: vocês são o quê? Os ramos. Ele fala no versículo 2: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele... Como é que dizem aí de vocês? O que não dá fruto, ele corta. E o que dá fruto, ele faz o quê? Ele dá uma coroa? Poda, limpa. Para quê? Para que dê mais fruto ainda. Isso significa o quê? Se nós não produzimos fruto, tem algum problema. E o problema não está na videira. A videira não tem problema, você está entendendo? Se a gente não está produzindo fruto, o problema não está lá na fonte. O problema está no meio do caminho, o problema está em nós. O problema está no caminho entre a fonte e o fruto. O problema está no galho, o problema está no ramo. E o que acontece? Às vezes a gente quer estar na videira, a gente quer vir para Cristo, a gente quer estar enxertado em Cristo para recebermos coisas. Porque um galho que está enxertado numa árvore, ele vai receber todos os nutrientes que aquela raiz está pegando do chão. A raiz está lá fazendo o maior esforço, buscando nutrientes no chão e água, e envia aquela seiva para todos os galhos. Certo? Aquele galho que está recebendo a seiva, ele tem naturalmente que produzir um fruto. Se esse galho não está produzindo fruto, a única coisa que ele está fazendo é absorvendo toda essa seiva, toda essa água, todo esse nutriente, não está produzindo nada. Às vezes você está em Cristo só absorvendo. Eu quero a salvação, eu quero o amor, eu quero o propósito, a identidade, eu quero a segurança, eu quero os dons, eu quero me sentir bem comigo mesmo, eu quero autoestima, eu quero prosperidade financeira, eu quero saúde, eu quero paz. Isso não tem problema nenhum. O problema é quando para por aí. Você pode receber tudo isso estando na videira. Mas se você é um galho que só está interessado em receber de Deus, em receber sem produzir, você é considerado um galho infrutífero. E eu lamento falar para vocês, mas Deus, Ele trabalha no galho infrutífero. E Ele arranca. Ele não quer que permaneça na videira aquelas pessoas que estão só sugando e que não produzem nada. Para Ele, esse tipo de pessoa é considerada infrutífera, vai secar e vai morrer. Você está encostado em alguém, buscando em alguém, querendo receber, e para Deus isso não é visto como algo positivo, sim, algo muito negativo. E não precisa, sabe, a própria pessoa entender, cair a ficha que ela não está frutificando, porque o próprio Deus, Ele toma a atitude de ir lá e cortar. É por isso que quando a gente fala em igreja, a gente não é para ser tão preocupado ao ponto de achar que tudo é culpa nossa ou depende de nós. Eu sempre falo, a igreja, ela é de Jesus. Então, pessoas são enxertadas e pessoas são cortadas. E na grande maioria das vezes, o
próprio Deus está trabalhando nisso. Nós somos apenas os funcionários. Mas tudo isso parte de Deus. Ele enxerga e Ele importa, de acordo com a vontade dEle. E não cabe a gente questionar, porque a igreja pertence a Ele e não a nós, amém? E aí, nós não podemos o quê? Romantizar a graça. A gente sempre fala, mas a graça é boa, eu não preciso fazer nada em troca. Eu não preciso, realmente você não pode ter essa ideia de que eu vou fazer algo para receber a salvação. Isso é errado. Isso é errado, a salvação é por graça, não é por merecimento. Mas uma vez que você é salvo, uma vez que a graça entrou na sua vida, ela precisa produzir frutos. E a gente não pode ficar com aquela história romântica, tem até uma música que diz: que amor é esse, graça incalculável. Uma vez eu estava ouvindo, ela diz assim: não tem interesse, não quer nada em troca. E na hora que eu estava ouvindo, eu, não é bem assim. Ele tem um interesse sim. Deus tem um interesse sim. Deus quer algo de nós sim. Lá em Tito fala que nós somos salvos para as boas obras. Lá também fala que a graça que Ele derramou sobre nós é para nos educar. A graça que Deus derrama sobre nós é para nos dar força para negar o pecado, para não cair em tentação. A graça que Deus derrama sobre nós é para que a gente venha frutificar, é para que a gente venha mudar de vida. Então não existe essa graça, dizer, eu vou receber a graça e só receber a graça e ela não produz nada na minha vida. Que graça é essa? Tiago fala sobre isso. Ele diz assim: mostra-me as tuas obras. A fé sem obras é morta. Se você diz que eu tenho fé e essa fé não produz nenhum resultado prático na sua vida, a sua fé é morta. E uma fé morta não leva a salvação. Então nós precisamos desse fruto. É obrigação nossa. Do mesmo jeito que nós esperamos colher uva de uma videira, nós esperamos o caráter cristão de quem está plantado em Cristo. É a lógica da coisa. Não faz sentido você dizer que é plantado em Cristo e você afirmar que está em Cristo se você não produz na sua vida o caráter de Cristo, o fruto do Espírito. Não faz sentido, nós esperamos por isso. Só que aqui também fala que em contrabatida, aquele ramo que dá fruto, ele também dá com a tesoura. Como assim? São duas formas de limpeza diferentes. Você vê a videira, tem ramos que eles realmente não produzem, eles secam, eles são arrancados, até para que não prejudique a planta, são aqueles infrutíferos. E tem aqueles ramos que estão produzindo. E o que é que o agricultor faz? Ele poda para que gere mais fruto. Então, não espere de Deus, você está frutificando, né? A Érica está frutificando, a Érica está frutificando. Não espere que Deus vá colocar uma plaquinha de melhor funcionário do mês para mim. Não espere que Deus vá me chamar lá na frente para me dar os parabéns porque eu estou frutificando. Ele vai me podar para que eu frutifique mais. E muitas vezes esse processo de poda não é fácil. Porque vocês vão entender aqui como é que funciona o processo de poda. O processo de poda não é fácil. O processo de poda arranca coisas de nós. Arranca para que a gente possa produzir mais. E então, não importa. Você frutifica ou não frutifica, a tesoura de Jeová vai chegar na sua vida de qualquer forma. Imagina um jardim bem bonito. Com certeza a tesoura passou por ali, né? Então não adianta a gente achar que para nós sermos bonitos, para nós frutificarmos, a tesoura não vai passar pela nossa vida, porque passa. Então aqui no versículo 3 fala assim: vocês já estão limpos pelo quê? Palavra. Vocês já estão limpos pela palavra. Então o processo de poda de Deus, Guilherme, é a palavra. É a palavra que nos limpa, é a palavra que nos poda, é a palavra que nos corrige, é a palavra que arranca de nós aquilo que não presta. Essa foi a forma que Deus escolheu para nos limpar. Você tem a sensação, às vezes eu tenho, eu tive muito, hoje menos, mas ainda tenho. Sensação que você sempre está errado. Você tenta fazer alguma coisa, está errado.
Você tenta falar de uma forma, fazer de uma forma, está errado. Seu pastor sempre está lhe chamando a atenção por causa de alguma coisa. Fulano, não é bem assim. Sua esposa está ali sempre lhe cutucando. Meu filho, olha, você falou besteira. A Bíblia diz que você não deve estar falando desse tipo de coisa. Aí o pastor vem dar um estudo aqui, ou então você vai fazer o seu culto doméstico na sua casa, abre a palavra, o versículo que você lê é justamente o pecado que você está cometendo. E aí você começa a perceber que existe uma luta entre você e a palavra. Ao ponto de que às vezes chega a ser desconfortável ler a Bíblia, porque parece que a Bíblia está entrando no seu coração e mostrando toda a sujeira que está lá. Esse é o processo de poda de Deus. O processo de poda de Deus é através da palavra. Se você é muito corrigido, se você é muito desafiado, se você é muito confrontado, se você é muito chamado ao arrependimento, é Deus, o agricultor, trabalhando na sua vida, para que você frutifique mais. Não queira ficar na zona de conforto. Toda vez que Deus colocar na sua vida alguém para ficar lhe perturbando, lhe convidando a ler a palavra, lhe chamando para oração, indo na sua casa e dizer, vamos orar, vamos jejuar, conseguindo perceber na sua vida coisas que você faz que é pecado e que não percebe, glorifique a Deus, porque é Deus podando você para que você produza mais frutos. Voltando ao jardim. Algumas pessoas não gostam de ser podadas. Acho que ninguém gosta de ser podado. Uma vez perguntaram para mim, Érica, você gosta de ser corrigida? Aí eu falei assim, ninguém gosta de ser corrigido. Porque quando você é corrigido, você está mostrando ali que você estava errado. E ninguém gosta de estar errado. Mas só que a gente precisa olhar não a situação da correção, a gente precisa olhar o futuro, olhar para frente. Então a correção, ela não é agradável na hora, mas ela é muito boa porque ela evita que a gente volte a cometer o mesmo erro. É por isso que lá no fundo, o Espírito, ele quer que você seja corrigido para que você melhore. E aí, a poda é dessa forma, ninguém quer ser podado. Ninguém quer que Deus vá lá e limpe coisas de você e arranque coisas de vocês que muitas vezes é dolorido, dói. Mas Deus quer que você produza mais, Deus quer te ver mais limpo e Ele te limpa através da palavra. Quando você vê um jardim lindo, eu vim falando para vocês, né, que o que eu mais sinto falta lá do sul era da questão da natureza. Então era muito comum você chegar nas casas e ter aquela graminha bem verdinha, cortadinha, os jardins bonitos. Lá era muito comum isso, até porque o clima favorece, né? E eu achava a coisa mais linda. E eu dizia até pro Helder, eu queria tanto ter isso para você que dá para o trabalho. Todo dia você ir lá cortar, cuidar, doar, limpar. Então, para o jardim ser bonito, ele precisa ser cuidado pelo jardineiro. Cortado, limpo. E aí algumas pessoas, elas não querem ser limpas, nem cortadas e nem cuidadas. O que acontece com o jardim quando ele é abandonado pelo jardineiro? Ele cresce de forma desenfreada, ele fica feio, ele começa a se atacar por pragas, as flores murcham e aquele jardim que era lindo vira uma coisa completamente feia e sem utilidade. Da mesma forma é a nossa vida. Nós precisamos desse jardineiro em cima da gente, cortando o que é para cortar, colocando limites sobre nós, nos avisando onde a gente não pode ir, onde a gente não pode pisar, onde a gente não pode falar. Nós precisamos desse jardineiro para que a gente possa crescer. Então, quando você diz assim, eu não quero esse jardineiro sobre a minha vida, eu não quero ninguém me colocando limites, ninguém me controlando, eu não quero estar pedindo permissão a Deus para fazer nada, eu quero viver a minha vida do jeito que eu quero. Tem uma frase que diz assim, nós normalmente costumamos orar dizendo, Senhor, seja feita a tua vontade, né? Mas aí tem pessoas que Deus olha, tem pessoas que são tão teimosas que Deus olha para a pessoa e diz assim, fulano, tá certo, não seja feita a sua vontade. E aí essa pessoa vê um jardim abandonado, porque quis ser um jardim abandonado. Aí depois ela está lá, feia, suja e seca. Porque ela escolheu ser abandonada. E o jardineiro está lá só esperando o momento dela dizer assim, eu preciso de você, porque eu sozinha não posso fazer nada.
Por isso que a palavra de Jesus é permaneça. 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 Em 11 versículos, aqui no capítulo 15, 11 versículos, aparece a palavra permaneça 10 vezes. Por que será que Jesus enfatizou tanto essa palavra permaneça? Eu acredito que é porque permanecer não é natural. Eu acredito que é porque permanecer, se manter fiel e firme, não é algo automático. Se ele enfatizou tanto isso, e a gente trabalha muito com palavras repetidas quando a gente vai estudar a Bíblia, e a gente vê que está repetindo muito essa mesma palavra, muitas vezes seguidas, alguma coisa tem aí. E Jesus repete essa palavra várias vezes seguidas, permaneça, permaneça. Por quê? Porque permanecer não é natural. Nós somos muito bons e a gente tem uma intensidade muito boa para começar as coisas. A maioria das pessoas é assim. Mas nós somos muito fracos na constância. A gente começa a academia, todo empolgado. Eu tiro por mim. Todas as vezes que eu fui começar a academia, fazer os stories. Gente, vou começar a academia, vão lá, me acompanha. Eu começava a filmar e todo dia eu postava lá na Dropset, não sei o que. Aí eu não continuava. Gente, eu vou fazer dieta, tá aqui, ó. Eu não continuava. Aí disse assim, quer saber? Eu tô passando a vergonha. Em vez de eu estar incentivando pessoas, eu tô deixando de incentivá-las porque elas estão vendo que eu tô desistindo. Preciso me converter. E aí na nossa vida a gente é assim demais. Vamos começar a ler a Bíblia e todo mundo pega o Gênesis. Do Gênesis não sai. Aí a gente começa assim, vamos fazer reunião dos jovens. Eita, toda semana vamos evangelizar. Vai 1, 2, 3. E não continua. Nós somos muito bons em começar coisas e somos horríveis em permanecer. Se você consegue ir até o fim naquilo que você se propõe, glorifique a Deus, porque isso não é fácil. Permanecer até o fim não é fácil. Vai contra a nossa natureza. A gente luta constantemente com a vontade de desistir. Não pense que é só você. Ah, Eric, isso só acontece comigo. Não, isso acontece com todo mundo. Todo mundo pensa em desistir. Todo mundo pensa na possibilidade. E se eu parar? E se eu sair da igreja? E se eu divorciar? E se eu parar minha faculdade? Todo mundo pensa em parar, porque todo mundo luta contra isso. Todo mundo luta também contra a vontade de desistir de Deus. Porque Jesus está sempre falando, permaneça, porque Ele sabe que dentro de nós há uma forçazinha maligna que quer nos afastar e nos tirar da presença dEle. E não se engane, porque a gente acha que estar na presença de Deus, ou permanecer em Deus, é vir para o culto, vir para a oração, louvar, ofertar. E aí que a gente se engana. Porque permanecer em Deus não é fazer coisas para Deus. Eu percebo que o ativismo religioso nos engana demais. É muito comum você ver pessoas que estão na igreja fazendo 1001 coisas. Eu tiro por mim, por você, por todos nós que estamos aqui. A gente começa a se perder no ativismo religioso. A gente vai para o culto, a gente faz isso, a gente lidera aqui, a gente ora por lá e não sei o quê. E depois a gente começa a perceber que a gente passou a perder o nosso momento a sós com Deus. Não, mas eu já oro na igreja. Não, mas a gente começa também a criar justificativas. A gente vai deixando nossos jejuns de lado. A gente vai deixando nossa oração sozinho, a sós com Deus de lado. Só que a gente não percebe. Por que a gente não percebe isso de cara? Porque a gente está muito envolvido em atividades religiosas. E isso nos dá a sensação de que a gente está perto de Deus. E não é verdade. A gente está perto dos irmãos, a gente está perto de atividades religiosas. Mas você precisa permanecer na presença dele, você e ele. Você e ele precisam estar juntos. A gente não pode achar que nós podemos fazer coisas e isso vai compensar. Isso é estar e permanecer em Jesus, porque não é. E eu quero trazer aqui um exemplo para você bem prático, que eu enfrento e que eu acredito que vocês devem enfrentar. Às vezes eu estou lá na minha casa orando, eu começo a orar. Aí vem assim na minha cabeça uma ideia de um projeto legal da igreja.
Ixi, que massa. Aí eu vou fazer o quê? O que é que a Erika quer? A Erika quer parar de orar para ir pensar, planejar, anotar, compartilhar. A Erika quer produzir. A Erika é assim, a Erika gosta de produzir. A Erika acha que o dia foi inútil quando ela não produziu nada. Então, eu luto contra isso. Por quê? Porque na minha oração parece muito santo da minha parte eu dizer assim: Deus me revelou o projeto e eu vou anotar logo porque eu não posso deixar passar, porque a mensagem de Deus para mim será... Será que Deus realmente gostaria que eu parasse o meu momento de oração com Ele para ir produzir coisas para Ele? Será que eu poderia esperar um pouquinho para fazer isso depois? Isso acontece toda hora. A gente santifica as fugas de Deus. Isso é fugir da presença de Deus com uma coisa aparentemente santa, mas é fugir. Nas pregações do mesmo jeito, às vezes o pregador está falando aqui com você, com a Marta, com o Helder, e assim, algo de Deus na sua vida, seu coração está recebendo e tal, e você está sendo ministrado, e de repente, eita, esse versículo dá uma pregação boa, ó, não tenho que pegar meu caderno, tenho que anotar. Aí começa a vir uns pontos, aí não sei o que, aí eu lhe pergunto: e cadê a pregação que estava mexendo no seu coração? Você fugiu. Por muito tempo eu achei que isso era muito bom, eu santificava isso, é Deus falando. Será? E aí hoje o que é que eu faço? Quando vem, o máximo que eu faço, eu pego meu celular, anoto o versículo, a frase do lado. Porque hoje eu entendo que eu não quero mais fugir daquilo, porque isso é uma fuga para mim. Quando termina a pregação, eu não sei o que aconteceu metade da pregação para frente, porque eu estava empolgada produzindo outra pregação, outro público. Eu não quero que isso aconteça mais na minha vida. Isso acontece, é fugir da presença de Deus e fazer coisas para Deus não é estar na presença de Deus. A gente precisa ter esse entendimento de que é Deus falando para a gente. Deus fala. Deus fala. Eu estava assistindo uma live uma vez, logo no início da pandemia, um pregador, um pastor fazia live todo dia, meio-dia, e toda vez eu fazia o almoço, 11 horas da manhã, ele fazia 11 horas meio-dia. Toda vez eu fazia o almoço, escutando, assistindo. Aí um dia ele estava pregando uma coisa, e aí na hora que ele estava pregando, eu disse assim, vixe, eu estava assistindo ele há uns 10, 15 dias direto. Aí eu disse assim, vixe, eu não sei se eu estou julgando, mas essa interpretação dele não tem nada a ver. Porque ele estava interpretando, aplicando de uma forma que levava o pai o pai receberia tipo a culpa ou um julgamento ou um castigo, alguma coisa assim por causa do pecado do filho dele, né? Isso não é bem assim. Aí ele começou a falar um monte de coisa, foi se empolgando, e aí ele começou a ir entrando nessa história de uma forma que ele começou a trazer coisas que iriam contra o evangelho. E eu percebi, eu sei que não é maldade nenhuma, foi simplesmente porque ele se empolgou. Acontece com todo mundo. E aí ele foi entrando naquela empolgação e tal. E eu disse assim, meu Deus, está errado isso aí. Comecei a me sentir mal. Aí ele disse assim, pronto, agora vamos orar. Aí chegou o final da live, aí eles foram orar. Eu fui orar junto, né? Sempre orar. Na hora que ele estava orando, ele disse assim, olha, Deus está me falando uma coisa. Deus está me dizendo que tem pregadores aqui que estão pegando a palavra e pregando de acordo com o seu coração. E ele está dizendo assim, eu não me responsabilizo pelo que você fala, pelo que você entende. Eu só me responsabilizo pelo que está escrito na palavra. Olha, você que está aí ouvindo, está fazendo isso. Ixi, cara. Isso acontece com a gente todo. Você está em casa e vem uma palavra da sua cabeça e você jura que é para o irmão da igreja, mas não é não. É para você. É para mim. Será que aquilo que você, aquele sonho que você teve, aquela palavra que você recebeu, não é Deus querendo falar contigo? E a gente achando que é porque Deus quer mandar uma mensagem para o primo do interior? Vamos ter essa sensibilidade, Deus fala com a gente precisa permanecer nessa presença. E para fechar essa parte de permanecer na presença, há alguns anos atrás eu vivia muito no meio de ministérios pentecostais. Vivia os corinhos, pandeiro e um monte, não sei o que, e o povo caía, sapateado, era bom. Aí uma vez, gente, eu sou muito observadora, e por eu ser muito observadora, às vezes eu me torno muito crítica, e isso não é bom, eu reconheço. E aí eu estava uma vez no culto, e eu percebi que na hora que o pastor pegou a Bíblia e disse, vamos pregar na palavra tal, e começou a ler, aí
lado, puf, caiu no chão. Ficou lá apagada. É o Espírito Santo, irmã. Ela ficou apagada. Aí quando o pastor terminou a pregação, ela acordou. Aí aquilo começou a se repetir, gente. Aí eu percebia que isso acontecia de forma comum. Na hora do louvor dos corinhos, todo mundo pulava. Era uma energia, menino, pula e não sei o que, não sei o que. Abriu a Bíblia para pregar, a irmã caía. Aí ela levantava no final da pregação. Aí eu disse assim, isso aí não é Deus não. Como é que Deus está apagando a mulher na hora da mensagem? Como é que Deus quer que a pessoa durma na hora da mensagem? Nessa época o Helder andava comigo, o Helder percebeu a mesma coisa. E assim, não era com uma pessoa, isso era comum de acontecer. E aí eu disse assim, não, pra mim isso é coisa mais do campo que de Deus. Só que eu não falei nada pra ninguém, porque senão eu ia dizer que eu estava blasfemando. E aí eu não falei, mas hoje eu vejo que realmente não faz sentido nenhum Deus apagar ninguém na hora da palavra. Não faz sentido. Mas é porque Deus estava ministrando na minha vida e me limpando. Deus limpa através da palavra. É a palavra que nos limpa. Então nós precisamos estar muito bem acordados e atentos à palavra, porque ela vai nos limpar. E por fim, o versículo 5, ele diz assim: se alguém permanecer em mim, eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. O que é se nada? É tomar um banho? É ler um livro? Não, porque senão os ímpios não fariam. Esse nada aqui são coisas significativas para o reino de Deus, coisas eternas, coisas espirituais. Esse tipo de coisa você não consegue fazer se não for através de Cristo. E ele diz, permaneça em mim. Permaneça em mim. E eu quero falar para vocês uma coisa que às vezes você pode pensar, está cansado de ouvir. Você pode estar cansado de ouvir, sabe? E eu acho que os pastores também estão cansados de falar. Mas é como educação de filho. Tem coisas que eu estou cansada de falar com o meu filho. Mas eu não vou parar de falar, mesmo eu estando cansada de falar. Tem coisas que ele está cansado de ouvir, mamãe, isso de novo, eu falo de novo. Então tem coisas que os pastores vão falar de novo, de novo, de novo. Que a sua liderança vai falar de novo, de novo, de novo. Não adianta eu vir aqui e pregar a mesma palavra para você 10 cultos seguidos, se não houver uma resposta na sua vida. Não adianta eu vir aqui falar, dar seminários, estudos, eventos, sei lá. Posso inventar o que for. Mas se você não estiver disposto a aplicar essa palavra na sua vida, é quase que em vão. Por quê? Porque a palavra é algo muito precioso, para estar levando para pessoas que não querem. Então, se você rejeita isso, você está rejeitando algo muito precioso. Muito precioso. E aí, se não há resultado na sua vida, não é porque você não conhece de ouvir falar, é porque você não conhece de experimentar. Conheça a verdade. Conhecer a verdade não é ouvir o pregador falando. Conhecer a verdade é experimentar a verdade. Conheça a verdade, ela vai te libertar. Experimente a verdade na sua vida. Coloque em prática ela na sua vida e ela vai te libertar. Porque senão nós vamos ser como aquelas pessoas que eu preguei alguns domingos atrás, que constroem essa casa na areia. Vem, escuta e vai embora. Chega uma hora que a casa cai. Se você quer que a sua construção continue de pé, permaneça na videira. Coloque em prática. E se você não tiver uma vida pessoal com Deus no seu dia a dia, não adianta. Não vai gerar muitas mudanças práticas na sua vida o culto de domingo, simplesmente. O culto de domingo, ele é só assim a cereja do bolo. Sabe, as pessoas falam do sexo no casamento. O sexo no casamento, ele é só a celebração, é a cereja do bolo. O casamento não se resume no sexo, tem muitas outras coisas. O sexo é só a comemoração, o prazer, a cereja do bolo, como eu falei. Da mesma forma, estar aqui num domingo, exaltando o nome do Senhor, todo mundo junto, é só a cereja do bolo. O cristianismo não é só um culto de domingo. Isso aqui é só a celebração. O
cristianismo é na sua casa, no seu dia a dia, na sua família, no seu trabalho. Então, se nós estamos enxertados na videira, nós precisamos produzir o caráter de Cristo. E onde quer que nós estejamos, nós precisamos produzir esse caráter. Preciso levar a sério isso que a gente está falando, porque o agricultor, ele tira o ramo. E eu não gostaria de ser retirada. Nem muito menos que um de vocês fosse. A vontade é que todos permaneçam. A vontade é que a gente vá até o fim. E para isso você precisa fazer uma análise na sua vida. Você está permanecendo em Cristo? Como é que eu faço, Érica, para saber? Reflita. Você tem progredido? Quando você olha para 1 ano atrás, 2 anos atrás, você sente que você tem progredido? Você tem lido mais a Bíblia, buscado mais o conhecimento de Deus? Você tem orado mais? Você tem sentido mais a presença, o poder do Senhor para a sua vida? Você tem se tornado um adorador com mais excelência? Você consegue perceber algum tipo de progressão na sua vida? Você progrediu ou você estagnou? Ou pior, você retrocedeu? Pensa aí, você consegue perceber se você está mais parecido com Cristo ou menos? Se você está tendo mais o caráter de Cristo ou não? Qual é o caráter de Cristo? É paz, paciência, amor, justiça, longanimidade. É você ter empatia pelo outro, é você ter respeito. É você se colocar no lugar do outro. É você passar amor. Será que o seu caráter tem sido mais parecido com Cristo ou não? Porque se o seu caráter não está conseguindo reproduzir Cristo, nem que seja um pouquinho, tem alguma coisa errada. E como eu já disse, o erro não está na videira, está na fonte. É para a gente refletir e analisar o que é que nós temos produzido. O que é que você produz? Não adianta a gente falar, eu sou cristão. Tiago diria assim, então mostra-me a tua vida. Não adianta a gente falar, eu amo Jesus. Jesus diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. Você ama Jesus? Cadê sua obediência? Ela que prova o seu amor. Você tem fé, você é cristão, onde estão suas obras? Você está enxertado na videira, onde estão seus frutos? O cristianismo não é sobre o nosso discurso, não é sobre o que a gente fala que é. É sobre o que a gente é sobre o que a nossa vida mostra. Não adianta a gente estar falando esse tipo de coisa se a nossa vida não prova o que a gente está falando. É a hipocrisia, e o que Jesus mais condenou nos religiosos foi a hipocrisia. Você tem amado o seu próximo? É que eu sou obrigada a amar? É. Obrigada a amar. Mas o meu vizinho é chato? Amar. Mas fulano é insuportável? Tem que amar. Érica, mas você tem perdoado? Gente, são perguntas simples. Você tem desejado mal a alguém? Você tem perdoado quem te ofendeu? Você é obrigado a perdoar? É. E se eu não perdoar? Deus também não vai me perdoar. Então são perguntas simples e básicas que você mesmo pode se analisar e começar a entender. Eu estou realmente enxertado nessa videira ou eu estou me enganando? Então, se você analisou e viu aí na sua vida que pode ser que você esteja se enganando, essa é uma noite que você... uma manhã que você pode despertar e acordar. Você pode acordar e dizer, meu Deus, eu estou enganado. Eu achei que eu estava, mas eu não estou. Eu estou enxertado num grupo. Eu venho, participo do grupo, vou embora, mas eu não estou enxertado na fonte. Porque se eu estou enxertado na fonte, eu produzo o caráter daquele que eu estou enxertado. Por isso que essa é uma manhã para você pensar e você se analisar, para você se avaliar. Que esse tipo de coisa é o que nós fazemos na ceia. Avalie a si mesmo. Você está realmente fazendo parte desse corpo, do pão? Você realmente faz parte ou você acha que faz? Eu falo você, mas isso aqui já passou por mim, ó, 3 dias passando aqui dentro. Será que fazemos ou não? Não quero te convidar a ficar de pé. E te falar que se você percebeu que você não está tão conectado na videira assim como você pensava, é tempo, ainda há tempo. Ainda há tempo de você despertar. Ainda há tempo de você se arrepender.
Ainda há tempo de você começar a tentar viver de uma forma completamente diferente. Eu não sei qual é a sua realidade nessa manhã, certo? Eu não sei se você percebeu nessa manhã que você estava completamente desconectado. Mas dentro da igreja, dentro da casa do Pai, há filhos perdidos também. Eu não sei se a sua situação, se você começou a perceber que está secando. Sabe, você percebe que está enxertado ali, mas que não é mais como antes. Você está seco, se sentindo seco. Não sei se na sua vida você é aquela pessoa que é assim, sabe que está enxertado, participa e tal, mas não tem produzido fruto. Percebe que na sua vida o que você tem produzido é o fruto da carne e não do Espírito. Cada um tem a sua realidade. E nessa manhã você vai orar de acordo com a sua realidade. Qual a realidade que você se encaixa? Você é um ramo que sente que foi jogado, arrancado. Você é um ramo que é enxertado, mas não está produzindo. Qual é a sua realidade? Seja honesto. Ontem no grupo de jovens, o Lucas trouxe uma palavra sobre isso, sabe? Sobre honestidade em todas as áreas na sua vida financeira, mas também na sua vida com Deus. Não adianta esconder nada do Senhor. Não adianta você fingir uma coisa que não é. Deus sabe se você tem produzido o caráter dele aí onde você está, no seu dia a dia. Deus sabe se você tem permanecido com ele, passado tempo com ele ou não. Deus sabe disso. Então não precisa hipocrisia, não precisa você fingir o que não é. Você precisa abrir o seu coração e ser sincero com o Senhor. Talvez você esteja experimentando uma vida seca e estéril. E a palavra de Jesus para você nessa manhã é: deixa eu te enxertar nessa videira. E o que é que você precisa fazer para isso acontecer? Nada. Você só precisa deixar o amor dele te encontrar. Você só precisa deixar o agricultor trabalhar na sua vida e fazer as podas necessárias, mesmo que doa. E você precisa entender que o trabalhar de Deus, mesmo dolorido, é para o seu bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você só precisa dizer assim: sem ti eu nada posso fazer, Senhor. Sem ti eu não consigo. Eu preciso ser encontrado pelo Senhor. Eu preciso ser mudado pelo Senhor. Eu não sou autossuficiente. Eu acreditei no conto da serpente, mas eu me arrependo, Deus. Eu não quero estar longe de ti. Eu não quero viver pelas minhas próprias escolhas. Aleluia. Eu não quero, Senhor, viver sozinho e separado de ti. Eu não quero mais acreditar nesse conto de que eu sou autossuficiente, que eu posso tomar minhas próprias decisões e viver sem limites, Senhor. Eu não quero. Eu quero que o Senhor me encontre. Essa é uma manhã de encontro. Tem salvação para você nesse momento. Você estava secando, caminhando para a morte, quem sabe? Mas nessa manhã Jesus te encontrou. Senhor, estou aqui para te adorar em tua presença. Desejo estar. Eu sei que nada sou, mas vim me humilhar. Preciso de ti, vem me restaurar.
se você sentiu no seu coração a necessidade de restauração, para que você cumpra esse chamado, esse propósito, porque nós entendemos e sabemos que quando o Senhor te chamou para que você viesse a estar com Ele nesse reino do seu amor, Ele te comissionou para começar algo. E por muitas vezes nós nos achamos não merecedores, e nós nos sentimos cansados, e nós nos sentimos abatidos, e nós perdemos aquela constância. Mas nessa manhã é uma manhã de renovo, é uma manhã de restauração de projetos, de coisas que o Senhor te deu na sua juventude ou nesse tempo agora, e você meio que deixou adormecer. Eu quero encorajar você a você sair do seu lugar e vir aqui na frente para a gente orar. Quando você sai do seu lugar, você está dizendo: eu quero uma mudança. E só vai haver mudança quando você mudar aquilo que você estava fazendo, tentando e não sair do lugar. Mas nessa manhã nós oramos para que o Senhor venha com refrigério e com renovo. Respire dele nessa manhã. Respire dele nessa manhã. A presença dele está muito forte aqui nesse lugar. Vamos criar um ambiente para que ele venha a fazer. Senhor, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui, nesse lugar, como é nos céus. Aqui, nesse lugar, como é nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Livrai-nos do mal. Amém. Amém. Tira as suas mãos assim para receber. Senhor, nessa manhã nós queremos orar e abençoar cada um que está aqui nessa manhã. Ó Senhor, nós tivemos uma semana tão cansativa, nós passamos por coisas tão problemáticas, nós resolvemos problemas tão difíceis, que fez que nós tirássemos o foco de Ti. Mas a primeira coisa que nós fazemos nessa manhã é pedir perdão por isso, Pai. E nós queremos redirecionar a nossa visão para Ti. Nós queremos recalcular a rota, Senhor, que muitas vezes nós saímos ali. Nós queremos atualizar o nosso GPS para que vá direto ao caminho, a verdade e a vida, que é o Cristo. Em nome de Jesus nós queremos, Pai, que o Senhor venha com renovo nessa manhã. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais de Ti. Em nome de Jesus, Pai, nós abençoamos a cada um que se dispôs a sair do seu lugar e entender que é tão necessitado quanto eu, é tão necessitado como o Alisson, como o Helder, como a Érica. Nós somos necessitados de Ti, porque quanto mais próximo da luz nós viemos a chegar, mais as nossas imperfeições vão aparecer e mais nós vamos tratar essas imperfeições para nos tornar parecidos contigo. Esse é o objetivo maior, sermos parecidos com Jesus, como o nosso irmão mais velho, enxertado nele, até nós nos tornarmos um, até nós não conseguirmos saber quem é Jesus e quem sou eu, de tão enxertado que você vai estar nele, de tão enxertado que você vai estar na videira. Você não vai ter mais diferença, ninguém vai saber se é Jesus ou é você, de tão parecido que você vai se tornar com ele. Glória a Deus. Aleluia! 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 Nossa vontade é essa nessa manhã, Deus, e nós agradecemos pela tua rica, preciosa presença neste lugar.